Olá, mais um pouquinho de radioterapia. Há 1 ou 2 semanas atrás eu publiquei um vídeo sobre o psico-RF e o decibel, fazendo comparações entre o que a gente tem uma expectativa de transmissão, nossa expectativa linear de transmissão, pelo aumento de potência dos nossos transmissores, e aquilo que de fato acontece do outro lado na recepção, numa escala logarítmica, que é a escala do nosso S-símetro. Hoje vamos complementar na prática esse entendimento do S-símetro. Uma coisa é aquilo que foi colocado lá, que foi baseado em cima da recomendação da IARO, da União Internacional de Radioamadores, sobre como deve ser feita a calibração de um S-símetro, de um S-meter. E hoje nós vamos dar uma olhadinha na prática, como é que isso acontece. Então, vamos lá. Essa é a recomendação da IARO, da União Internacional de Radioamadores, né? Foi feita em 1981, 43 anos atrás, é isso, né? Fazendo a conta, 42 anos atrás, já faz algum tempo, mas ela ainda está válida. Então, o pessoal da IARO, da região 1, que é a região Europa, mas vale para todo mundo, né? Diz o seguinte, que nas bandas de MF e HF, Medium Frequency e High Frequency, que é abaixo de 30 MHz, abaixo dos 10 metros, um S9 na entrada do receptor deve corresponder a menos 73 dBm ou a 50 microvolts, assumindo que a impedância de entrada do receptor é 50 ohms. Isso não é verdade necessariamente. Os nossos projetistas de transceptores e receptores não utilizam impedância de entrada de 50 ohms. Usam uma impedância de entrada que dê a melhor relação sinal-ruído à entrada do receptor. Mas 73 dBm corresponde a 50 microvolts se a entrada fosse de 50 ohms. Então vamos considerar os menos 73 dBm. Acima de 30 MHz, nas faixas de VHF e UHF, o S9 corresponde daí a menos 93 dBm, uma potência bem mais baixa, 20 dB abaixo, ou 5 microvolts, assumindo de novo que essa impedância de entrada do receptor é de 50 ohms. E além disso a escala, né? Uma coisa é calibrar ele no S9, que é o ponto de calibração que a gente costuma utilizar, e depois como é que fica a escala. A escala diz o seguinte, cada S corresponde a 6 dB. 6 dB é um fator de multiplicação de 4 vezes, quando a gente está falando de potência, ou de 2 vezes, quando a gente está falando de tensão. Então cada S que cai, nós estamos dividindo o sinal por 4, cada S que aumenta, nós estamos multiplicando o sinal por 4. E acima de S9, a escala é em decibéis normalmente. Então, esse desenho que está aqui em cima mostra exatamente isso, né? Para HF. Deve ser para HF, porque olha aqui, o S9 está correspondendo a menos 70 dBm, ou menos 73, como pede a recomendação da IARO. Aí a gente vai até menos 120, 125 dBm aqui para S0, S,5, ou pode chegar até a 0 dBm, que é 1 mW, a mais 70. Nossos S-símetros não costumam chegar a mais 70. Alguns chegam a 60, outros a 50, a maior parte a S9 mais 40. Já está de bom tamanho, né? Como é que foi feita essa avaliação? Primeiro, com o que tinha na mão, né? Então, para equipamentos de VHF, para medir a sensibilidade ou a escala do S-símetro em VHF, eu utilizei um Icon IC2200H, a banda de VHF do FT857 e o tradicional FT221R, que é monobanda, né? Multimodo monobanda para 2 metros. Então esses 3 equipamentos foram avaliados. Em HF, eu usei somente a faixa de 40 metros, em 7200, os 3 equipamentos. É um Kenwood TS50, o mesmo FT857 e o tradicional FT101 Eco, para verificar como é que eles estão se comportando.
E o equipamento gerador do sinal. Aproveitei que chegou recentemente o Tiny SA, o analisador de espectro. Esse analisador de espectro muito fácil de operar, e ele tem um gerador de tracking, um gerador de varredura interno, que é bem fácil de operar através da tela de gerador, com passos de 1 dB, e pelo analisador de espectro dele, ele está calibrado. Então não é bem uma calibração, é uma aferição. Eu não tenho como verificar a precisão da potência entregue, mas os resultados foram bastante aceitáveis. Então, dentro dessa incerteza, a gente pode considerar as medições que foram feitas, ok? Então, olha lá, esses são os dados coletados. Essa é a recomendação da IARO para HF, aqui uma recomendação da IARO para VHF. No S9, menos 73 em HF, e S9 para VHF, menos 93. Para cima de 10 em 10 dBs, para baixo de 6 em 6 dBs. Então essas são as escalas. E as medições feitas com o FT101 Eco, TS50 e 857. E coloquei aqui uma coluna fixa, que seria o limiar de recepção. Nesse caso, peguei a especificação do FT101, que é de 0,3 microvolts, diz lá, sensibilidade 0,3 microvolts. Em 50 ohms, faz as contas, vai dar menos 147,5 decibéis, ou dBms, perdão. A mesma coisa aqui em VHF, o IC2 de 200, a escala dele acima de S9 não tem resolução nenhuma, então é uma barra sem referência, então eu não considerei as medições acima de S9. O FT221R tem uma escala bacaninha, então foi feita a medição em cima dele, o 857 também, e o limiar de recepção foi considerado 0,2 microvolts em cima de 50 ohms, que dá menos 150 dB, só para saber qual é o limite de sensibilidade dos receptores. Alguns dizem que é para um bloqueio de 20 dB do ruído, né? Você tem o canal aberto tem lá uma certa intensidade de ruído no áudio de recepção, aí você coloca um sinal que derruba esse ruído para uma potência 20 dB abaixo, que é 100 vezes. Qual é esse sinal? 0,3 microvolts em HF, 0,2 microvolts em VHF. O que dá para perceber aqui? Que o S9 já está bem detonado, né? O que devia ser menos 73 dBm, encontrei menos 82, menos 68, menos 65, menos o menos 73 dBm. Já em VHF ficou um pouquinho mais próximo, né? O menos 93 dBm eu encontrei no 2.200, menos 94, fiquei feliz, né? Menos 90 no 221, menos 96 no 857. Mas é mais fácil olhar essa tabela olhando gráficos, então está aqui o gráfico. Essa curva azul é a recomendação da IARO, então era de se esperar que todos os receptores estivessem sobrepostos a essa curva azul, duas retas. Por que são duas retas? Até o S9 para cima, a escala varia de 10 em 10 dBs, então ela tem uma inclinação maior. Do S9 para baixo, ela varia cada passo de 6 dBs e por isso tem uma inclinação menor. Dá para perceber que, por exemplo, o 857 e o TS50 até que acompanham para sinais fortes dentro de uma certa proximidade, né? O 101 não chegou lá, não subiu tanto. Agora, todos eles parece que dão uma saturada aqui para sinais abaixo de S7, mais ou menos, né? Enquanto a IARO recomenda descer até menos 115, 120, menos 120 dBm, eles estão parando aqui em torno de menos 90, menos 100, os menores sinais. Isso nós estamos falando de HF. Então, realmente, eu diria, considerando que essa escala está em dBs, uma escala logarítmica, isso aqui está bem longe da realidade. Talvez a gente possa dizer que aqui no entorno de S7, S8, a gente está mais próximo do que a IARO recomenda, mas de resto
dezenas de dBs fora da calibração. E em VHF, mas não ficou muito bonito também, até ficou um pouco pior, né? Aqui o vermelhinho aqui é do 2/200, que ele não tem escala boa acima de S9, então não foi medido. Dá para perceber que os três equipamentos, inclusive um é Icon, os outros dois são Yaeso, e os dois Yaesos de décadas de diferença de fabricação, vamos dizer assim, eles estão mentindo igual abaixo de S9, né? Dá para perceber que abaixo de S9 eles combinaram esse tipo de coisa. A Yaro diz que abaixo de S9 devia ser esta inclinação, aqui até menos 140 e tantos dB. E para cima também ficou muito longe, né? O 857 não avançou, o 221 até tentou acompanhar a Yaro, mas não chegou muito perto. Aqui perto do S9 eles estão mais ou menos próximo da calibração. Aqui embaixo o limiar de recepção, né? Então o que é o limiar de recepção? A gente esperava que o S-símetro ou o S-meter ele chegasse com o S1 lá próximo do limiar, mas ele para muito antes aqui. Ele para 40 dBs acima, aqui, ó, 150, 110. 40 dBs é 10.000 vezes maior o sinal, a potência do sinal. E aqui a mesma coisa, era para ser 147, né? Menos 147 dBm, ele está parando aqui em menos 90. Então também 50 dBs longe do limiar de recepção. Bom, isso é para dizer o seguinte: os nossos S-símetros eles servem para uma pequena referência, mas não estão atendendo a calibração da Yaro. Não sei se algum dia pretenderam atingir a calibração Yaro. Então a gente tem que ficar um pouco mais atento às reportagens que a gente dá, e talvez por isso mesmo a maior parte dos radioamadores, principalmente em HF, quando participam de contest ou estão dando uma reportagem, dificilmente dão uma reportagem precisa, né? Se o sinal é 5.7, 5.6, variando de 7 a 9 ou coisa assim, 5.9, 5.99 e vamos em frente, eu estou te escutando bem e é isso que interessa. Mas isso poderia ser um pouco melhor cuidado. Ok? Obrigado pela atenção. E aí nós concluímos os nossos trabalhos em cima dos decibéis e da psico-RF agora através do nosso único equipamento de medição, que é o S-símetro.